Me diz uma coisa, é você quem cozinha na sua casa? É você quem cozinha para você e para as pessoas com quem você vive? É você que planeja as refeições semanais, diárias? E por último, você gostaria de gastar menos tempo nessas tarefas? Você gostaria de gastar menos tempo nesse dia a dia de planejamento das refeições? Então, definitivamente, esse vídeo é para você. Mas antes, deixa eu me apresentar para você, caso essa seja a primeira vez que você está entrando aqui no meu canal. Meu nome é Cristina e aqui nesse canal a minha intenção é te ajudar e colaborar com a criação da sua vida mais criativa, mais planejada, mais intencional. Esse vídeo ele vai ser um vídeo super objetivo e direto ao ponto, porque eu quero que ele seja bastante prático para você ter hoje condições de reformular a forma como você pensa a confecção e a preparação e o armazenamento dos alimentos na sua casa. Então eu vou falar sobre 3 coisas importantes. A primeira delas, a importância desse planejamento, por que esse planejamento é importante para a nossa organização pessoal. Vou te ensinar uma ferramenta, a fazer um quadro onde você vai ter isso tudo de forma muito clara e objetiva. E ainda vou te dar umas dicas de como é que você pode fazer listas importantes que agilizam todo esse trabalho na hora de organizar as suas refeições semanais. E eu queria começar esse assunto falando sobre 4 aspectos da vida de qualquer ser humano que são essenciais para a manutenção da saúde. E eu estou falando de dormir, de comer, de movimentar o seu corpo e de fazer silêncio. Fazer um silêncio diário, ter uma rotina de introspecção, de meditação, de silêncio, aquele momentinho do dia que é só para você. E aí você até pode me dizer, mas eu não consigo fazer esse quarto pilar do silêncio. Minha rotina de movimento tá ruim. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é comer e dormir. Concorda comigo? E aí cabe a você escolher como é que você vai comer, como é que você vai dormir, se movimentar e praticar silêncio. Como é que a gente vai organizar as nossas refeições de maneira que a gente consiga tempo para tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida e não se sentir prisioneira da cozinha. E isso é sim uma questão de organização. Então, se você é uma pessoa que tem um dia corrido, que trabalha fora, que tem um monte de demandas do seu trabalho, da vida, da família, você provavelmente já deve ter passado por uns momentos da sua semana em que, para facilitar, você comeu aquilo que tinha pronto, aquilo que tinha mais acessível na sua cozinha, ao invés de fazer uma alimentação mais pensada. Comer um sanduíche, comer uma comida rápida, que logo depois te deu fome, porque ela não te nutriu, ela não foi suficiente. Na verdade, quem nunca já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Eu sei, e você sabe também, que esses dias em que a gente come qualquer coisa, come aquilo que está mais fácil, não deve ser a rotina, e sim a exceção. Porque quando isso vira rotina, a gente paga um preço. E um dos preços que a gente paga é o aumento do peso. E eu vou partilhar aqui com você uma coisa muito pessoal minha, até para servir como motivação para você também. Nesse exato momento da minha vida, eu estou revendo o planejamento das minhas refeições semanais, justamente porque eu quero perder peso. Então, se você está nesse lugar que eu tô, mais uma razão para você assistir esse vídeo e repensar a forma como você está organizando, como você está planejando as suas refeições diárias e semanais. Então vamos lá, que eu vou começar a te dar algumas dicas de coisas que eu sei que são eficientes, que funcionam e que eu fiz na minha vida e que dão resultado. Então vamos lá começar de forma prática nesse vídeo. Pega caderno, pega seu lápis, você vai ter muita coisa para anotar. Eu vou te dar as dicas até numa ordem que faz sentido para você ir acompanhando e quem sabe você também fazia aí a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu te sugiro a ter, que é algo que eu tenho há muito tempo, é um caderno de receitas. Eu sou acompanhada por uma nutricionista. Aliás, Laura, um beijo enorme para você. Muito obrigada por você existir na minha vida. Aqui eu coloco as receitas de tudo. Receitas de café da manhã, receitas de almoço, de lanche, de snack rápido, de jantar, sopas, risotos, caldos, tudo.
eu coloco aqui nesse caderno. Vou tomando nota. E esse caderno já não é o primeiro caderno. E ele serve como a referência para eu começar a fazer o meu planejamento. Porque é a partir dele que eu vou decidir aquilo que eu vou comer. Então, essa é a primeira sugestão que eu te dou. Tenha um caderno de receitas. Eu sou bem manual, eu gosto de escrever. Eu gosto de ir pensando na receita, pensando se eu tenho as coisas, pensando se eu conheço as coisas da receita. Mas você pode muito bem fazer isso num documento do computador. O que é importante? É que seja de fácil acesso para você. Porque quando você estiver na cozinha, você vai precisar de ter isso aqui pertinho, ali aberto, para você ficar de olho. Então, essa é a primeira coisa que eu te recomendo a ter. Tenha um caderninho de receitas. Outra coisa que eu fiz também, eu organizei por momento do dia as refeições que a minha nutricionista me recomendou. Então, eu tenho um bloco que é o bloco do café da manhã, o bloco do almoço e o bloco do jantar. Porque neste momento eu estou fazendo 3 refeições, mas você tem que ver aí se para você faz sentido fazer 3 refeições, se faz sentido fazer 2, se você não está sendo acompanhada, observa como é que vai a sua fome, ou seja, o que eu estou falando é o que funcionou para mim neste momento da minha vida, que não é recomendável pela pessoa que me acompanha, pela profissional que me acompanha, eu fazer longos jejuns nesse momento. Então, adapta à sua realidade tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, primeira coisa, criar um caderno de receitas. Segunda coisa, organizar as receitas por momento do dia. Receitas para o café da manhã, receitas para o almoço, receitas para o jantar. E a terceira dica que eu te dou é você criar um planner só para as suas refeições. Tal como você cria um planner para as coisas que você quer fazer na sua semana, para os agendamentos, para as reuniões, para as aulas, você vai criar só para as suas refeições. Como eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto das coisas manuais e eu gosto dos trabalhos manuais, eu resolvi que nesse momento eu precisava de um planner grande, de um quadro, onde eu pudesse organizar as coisas quase como um Kanban. Sabe aquela técnica japonesa, o Kanban? Pois é. Aí o que eu fiz? Vou te mostrar. Eu criei este painel. Neste painel, eu dividi nos 7 dias da semana e aqui ainda coloquei uma outra seção sobre a qual eu já vou te falar. O que eu faço? No dia que eu resolvo, que é o dia do meu planejamento semanal, em que eu vou planejar também as minhas refeições, eu recorro às minhas informações que estão organizadas por refeição, café da manhã, almoço e jantar, e vou escolhendo o que eu quero comer de café da manhã, almoço e jantar. E vou alocando aqui nos dias da semana. Segunda-feira eu quero comer isso, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? A minha semana vai de domingo a domingo. A sua pode ir de segunda a segunda, de quinta a quinta, não importa. O que importa é que você tenha essa visão de 7 dias da sua semana. E aí você coloca aqui o que você quer comer. Então, esse quadro me ajuda imensamente a eu ter uma visão geral daquilo que eu preciso na minha semana. E veja uma coisa, esse painel é o que dá certo para mim. Adapta para aquilo que dá certo para você. Você pode ter uma cartolina, você pode ter uma folha A4, você pode ter um caderno separado por dias. O importante é que você consiga ter algum objeto, algum planificador em que você consiga fazer o planejamento dos 7 dias da semana. A partir de quê? A partir das suas refeições que já estão organizadas. E como é que isso vai acontecer? Imagina que eu resolvo que naquela semana eu vou comer grão de bico, lentilha e feijão branco. Eu sei que tem coisas que tem que ficar de molho, né, durante algum tempo. Ou seja, se eu não deixar essas coisas de molho antes, eu vou perder meu tempo na cozinha. Então, pensar nesse dia, no domingo, que foi o dia que eu escolhi para fazer o meu planejamento semanal, pensar no domingo em tudo aquilo que eu quero para esses 7 dias, vai adiantar imensamente todo o trabalho que eu tenho que fazer. E não esquecendo de falar sobre essa seção das infusões, que elas são muito importantes, eu coloquei aqui e coloquei com números de 1 a 9, porque são 9 receitas de infusões que eu tenho e que eu escolho. Então, na segunda-feira, eu vou
tomar a infusão 1, na terça a infusão 4, na quinta a infusão 9 e assim por diante. O que eu sei? Eu já vou no meu planner de manhã e já vejo infusão 1. O que tem infusão 1? Camomila, jasmim, cardamomo. Pronto, separo e faço sem ter que gastar muito tempo pensando naquilo que eu vou fazer, tendo que ter muita criatividade, porque eu já pensei antes. Será que ficou claro, gente? Ou eu estou me alongando muito na explicação e você está um pouco perdida? Me diz aí nos comentários se está dando para entender ou você precisa que eu te explique isso com mais pormenor e de uma outra maneira. E aí, depois que você decidiu o que você quer comer nos próximos 7 dias, você vai à sua geladeira e à sua despensa para ver o que você tem e o que é preciso comprar. E por último, definido o que eu quero comer, o que eu tenho, o que eu preciso comprar, é hora de pré-preparar o máximo de coisas possível para, na hora da minha refeição, eu gastar o menor tempo possível para confeccionar a minha refeição. E na minha rotina alimentar, eu considero o mínimo de comida congelada e o máximo de variedade de alimentos que eu conseguir. Então, esse também pode ser um critério para você planejar a sua semana. E pronto, gente. Fazendo isso, na hora de preparar as suas refeições, caso você trabalhe em casa e permaneça sempre em casa, ou quando você tem que preparar a sua marmitinha para levar para o seu local de trabalho, as coisas já vão estar 70% encaminhadas. Fazendo dessa maneira, você consegue ter uma rotina mais tranquila, consegue ter mais tempo para focar nos seus objetivos, nos seus projetos, tem menos estresse, come melhor, evita aquelas decisões apressadas que quase sempre não dão um bom resultado a médio e longo prazo. E ainda por cima, reduz o desperdício de comida na sua casa. E dessa maneira você facilita, inclusive, a criação da sua lista de compras. Porque esse planejamento semanal, combinado com essa supervisão daquilo que você já tem, faz com que você entenda melhor, tenha uma percepção mais apurada, mais realista daquilo que você tem que comprar na feira ou no mercado. O que pode resultar em quê? Poupança de dinheiro. Ou seja, não existe aspecto negativo, não existe contraindicação em fazer um planejamento semanal das suas refeições. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma mensagem final muito importante. Seja flexível em todas as tomadas de decisão relativamente ao seu planejamento, ao planejamento semanal das suas refeições. Não adianta nada você ser rígida, você ser irredutível na tomada de decisão, porque isso vai gerar estresse. E o objetivo do planejamento é justamente o contrário. É fazer com que você tenha uma rotina mais tranquila, sabendo que faz parte dessa rotina mais tranquila os dias em que você vai ter que comer aquele sanduíche às pressas, que você está cansada, que você quer comer aquilo que é o mais fácil, mas que isso não seja a sua rotina, que isso seja a exceção. E aí me conta, o que você acha de começar já na próxima semana a criar o seu planner só para as suas refeições, só para o seu planejamento semanal das refeições? E me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Conto com você no próximo vídeo, hein? Até lá, cuide-se bem. Tchau!